Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do verso 37. Eu vou fazer a leitura usando a versão King James. Diz assim o texto: Ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos: Caros irmãos, o que devemos fazer? Orientou-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão distantes. Enfim, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras dava seu testemunho pessoal e os encorajava, proclamando: sede salvos dessa geração que perece. Assim, todos quantos aceitaram a sua palavra foram batizados, e naquele mesmo dia juntaram-se a eles cerca de 3.000 pessoas. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia, o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Essa é uma porção, irmãos, das Escrituras, um livro de Atos, histórico, momento de nascimento da igreja, que eu quero que essa manhã deixe de ser apenas literatura, texto que a gente decorou, né? E até, quem sabe, já ensinou sobre isso, mas que não ganhou verdade no coração, não se desdobrou, não teve materialidade, não reverberou nem para mim, nem para os demais, e assim ficou inútil. Meu desejo é que essa manhã isso encarne em você e ganhe significado. René Descartes, que é conhecido, né? Filósofo, matemático francês do século XVI, se vivesse no nosso tempo, talvez aquela máxima que ele falou fosse assim: teclo, logo existo. Nós somos, de fato, a sociedade da informação. Só para você ter uma ideia aí, o volume de dados criados nos últimos 2 anos é maior do que toda a quantidade que foi produzida anteriormente na história da humanidade. Até 2020, calcula-se que cerca de 1,7 megabyte de novas informações serão criadas por segundo para cada uma das pessoas no planeta. Até ontem, havia 44 trilhões de gigabytes disponíveis nos bancos de dados que estão conectados à internet. De fato, a informática em rede, né, mudou definitivamente as nossas vidas. Pela rede mundial de computadores, a gente faz praticamente tudo. Pagamos contas, assistimos filmes, vemos notícias, ouvimos música, fazemos negócios, compramos produtos, nos relacionamos socialmente, visitamos lugares distantes, pesquisamos a história, estudamos, fazemos terapia, e há até quem compre
e quem venda sexo. No mundo que é marcado pela violência, sobretudo a violência urbana, pelo trânsito caótico das grandes metrópoles, realizar atividades virtuais é, sem dúvida, uma das melhores alternativas de lazer e de trabalho para milhões de pessoas. Ter acesso irrestrito às infovias digitais é algo tão importante na sociedade contemporânea que já existe a preocupação com os denominados sem rede. Pessoas que não estão conectadas e aí estão ficando à margem de tudo. Ou ainda com os analfabetos digitais. Gente que não sabe usar um aplicativo mobile aí no telefone ou no tablet. Mas há uma questão. Será que toda essa tecnologia melhorou a vida das pessoas? O mundo virtual é capaz de substituir o mundo real? É possível prescindir do encontro, da troca presencial, do abraço, do olho no olho? De fato, as redes sociais aproximam quem está longe, mas distanciam quem está perto. John Cassiopolo, professor da Universidade de Chicago, que é aclamado um dos maiores colaboradores da psicologia social experimental, afirma que as redes sociais acabaram por produzir um novo tipo de solidão, a solidão virtual. Algo danoso à psique humana e, por assim dizer, extremamente contagioso. Pois bem, como não poderia deixar de ser, porque a igreja faz parte do espectro social, a prática da fé também foi duramente afetada por esse advento da tecnologia virtual. Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, diversos sites já oferecem serviços religiosos online, como, por exemplo, assistência aos cultos ao vivo, você não precisa sair de casa. Programações seriadas de mensagens, é uma Netflix gospel, né? Shows de música, aconselhamento pastoral, oração por necessidades específicas, escola bíblica dominical e, pasmem, até Santa Ceia, onde o pastor consagra os elementos presencialmente e os demais consagram nas suas próprias residências. E aí, diante de tudo isso, com tantas ofertas de religião digital e à distância, qual seria o sentido de alguém ainda se ajuntar presencialmente em uma comunidade de fé? Números de levantamentos recentes sobre essa temática são assustadores. Segundo o Barna Group, 59% da geração Y, que são pessoas que nasceram entre as décadas de 80 e 90, e que foram criados em igreja, desistiram de continuar congregando. No último censo do IBGE, em 2010, o número de cristãos que declararam não ir mais a alguma igreja é de 10 milhões de pessoas. Eles formam agora o que se denominou chamar de o grupo dos desigrejados. Mas afinal, congregar é mesmo preciso? Qual é o benefício que existe em ir a uma igreja local? O que fazer com a enorme quantidade de gente que não suporta mais o modelo atual ofertado pelas denominações? A virtualização da fé não deveria ser uma ótima alternativa nesses casos? Pois bem, é sobre isso que a gente vai bater um papo hoje de manhã, mexendo aí nos nossos conceitos e, quem sabe, abrindo novas perspectivas. Mas eu não queria fazer isso sem antes lhe convidar a um momento de oração. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nesse tempo onde tudo é virtual, onde tudo é digital, onde tudo é distante
distante, onde há um esfriamento das relações humanas, nós percebemos o fenômeno chegando também entre aqueles que dizem confessar o teu nome. A igreja tem se esvaziado, porque muitos agora preferem ter uma religião à distância, preferem ter um cardápio de opções para ouvirem o que desejam, na hora que desejam, da forma que desejam. E nós, desejosos de ouvir a tua vontade, de escutar o teu coração e discernir a tua palavra, nos ajuntamos hoje e nos juntamos aos milhares que ouvirão essa mensagem ao depois, para abrir a nossa mente e buscar a tua vontade. Isso é o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Livro de Atos dos Apóstolos, sabemos que o autor é o nosso irmão Lucas, discípulo de Paulo, que escreveu esse tratado, não é? Que é a segunda parte do Evangelho do mesmo autor, e os biblicistas acham que a datação foi mais ou menos ali em 63 depois de Cristo, sobretudo pelo fato de que ele não fala da morte de Pedro, ele não fala da morte de Paulo, e ele também não fala da invasão de Jerusalém, que se dá ali no ano 70, pelas forças romanas do general Tito. Agora deixa eu colocar você dentro dessa cena, para que você se ambiente nesse recorte de leitura que nós fizemos essa manhã. Jesus aqui já havia ressuscitado, ele havia tido aquele encontro com os seus discípulos na Galileia, e havia passado um tempo ensinando e ministrando a eles sobre as verdades do reino de Deus. Depois disso, ele foi assunto aos céus, na presença de todos, e esses irmãos ficaram contemplando aquela cena Spielbergiana, quando os anjos disseram: ei, moçada, já subiu, agora vocês vão para Jerusalém e esperem aquilo que ele determinou que iria acontecer. Portanto, eles retornaram para a cidade e foram morar no segundo andar da casa de Marcos, onde existia um espaço muito grande e onde também Jesus tinha realizado aquela última ceia, naquele cenáculo. Ali cabia aproximadamente 120 pessoas, conforme o texto que nós temos relatado no capítulo 1 desse livro de Atos. Aí no capítulo 2, Lucas faz a narrativa da descida do Espírito Santo sobre os discípulos na festa de Pentecostes. Ou seja, mais ou menos aí 50 dias depois do sábado da Páscoa, aquela Páscoa fatídica de Jerusalém, onde o nosso Senhor foi crucificado, morto, sepultado, mas ressuscitou dentre os mortos. Essa descida do Espírito Santo é uma profecia que nós encontramos em vários textos do Velho Testamento, sobretudo no profeta Joel, que diz que nos últimos tempos o Espírito seria derramado sobre toda a carne. E aí a nossa leitura começou no verso 37 dessa narrativa, quando as pessoas ficam maravilhadas em ver aquele fenômeno da glossolalia, né? Dos que estavam presentes falando em línguas estranhas, e línguas também inteligíveis, porque pessoas de outros lugares conseguiam entender o que eles estavam dizendo em seu próprio idioma. E aí houve uma confusão: será que essa moçada está habilitada a essa hora da manhã? E aí, diante daquele fenômeno extraordinário, Pedro tomou a palavra e disse: olha, isso aqui não é o que vocês estão pensando, não, a gente não está de porre. Isso aqui é o que diz a Escritura. E ele começa a falar e conta a profecia e fala do Messias e chega até Jesus, e ele faz isso de uma forma tão poderosa
que o Espírito Santo compunge o coração daquela gente, eles ficam atônitos, eles ficam com convencimento de pecado, e perguntam: olha, Pedro, por favor, diante de tudo que você falou, nós já estamos convencidos, Deus falou conosco, mas o que a gente faz agora? O que é necessário para receber Jesus como Salvador? E aí Pedro disse: olha, se arrependam, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus, para que vocês tenham remissão de pecados e recebam o dom do Espírito Santo. Isso aqui o texto fala, e naquele dia, conforme a leitura que nós fizemos, houve um acréscimo àquela comunidade de 3.000 pessoas. Que coisa extraordinária havia acontecido. Aí quando a gente faz a leitura no verso 42, há um salto, há um deslocamento no texto quase que imperceptível, que nos coloca a pelo menos um ano de distância daquele momento, daquela pregação e daquela grande ação do Espírito que promoveu a conversão daqueles homens. O verso 42 desloca o texto para pelo menos um ano depois. E aí é a parte que nós lemos essa manhã. E nesse texto, portanto, nós encontramos dois momentos dessa igreja bebê, dessa igreja que está começando na cidade de Jerusalém. O primeiro momento, o texto diz que haviam 120 discípulos reunidos ali na casa da mãe de Marcos, e eles estavam ali compartilhando as verdades do reino, repartindo corações, buscando a Deus. E no segundo momento, nesse salto que o texto dá, nós já vemos que 3.000 pessoas haviam se agregado a essa comunidade. Aí você pensa: puxa, como é que eles fizeram? Ora, quando nós estudamos o Novo Testamento, nós vemos que Jesus andou intimamente com 12 discípulos, mas havia um outro grupo maior de 70 discípulos. Depois, quando ele envia de 2 a 2, nós já vemos 120 discípulos, que são esses que são citados no texto. E Paulo diz que na ressurreição havia 500 irmãos que viram ao Senhor. Então, se você dividir aí 3.000 que se converteram por 500 que já sabiam das verdades do Evangelho, você vai ter aí aproximadamente 6 pessoas para cada um. Essa gente não ficou amontoada, não ficou dispersa, não ficou jogada. Havia quem cuidasse. E eu acredito que essa passagem é, sem dúvida alguma, uma das mais ricas do Novo Testamento, porque ela relata, ainda que de maneira objetiva, como é que essas pessoas viviam. Perdão. Como é que elas coexistiam em torno da fé em Jesus, e como é que elas praticavam o Evangelho. Não é um arquétipo, não é uma coisa estanque, não é um molde duro, mas certamente é uma matriz de possibilidades. Não é o ponto de chegada, como muitos afirmam, que a igreja que é referência é a igreja de Atos dos Apóstolos. Eu não creio nisso, porque 2000 anos se passaram, e tudo que tem vida evolui, e cresce, e melhora. Portanto, não é um ponto de chegada, mas é um ponto, certamente, de partida. Não é um mapa, mas é uma referência. Não é o epílogo da igreja, porque eu e você e muitos outros estamos escrevendo Atos, capítulo 29. O 28º está escrito aqui. E nós estamos, e muitos outros, ajudando a escrever Atos, capítulo
29. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Esse fenômeno do esvaziamento das igrejas nesse tempo é algo extremamente complexo. E ele não é motivado por um ou dois ou três fatores, mas por um conjunto de eventos que estão entrelaçados. Agora, nessa matriz de fenômenos, certamente alguns são mais relevantes do que outros. A pedofilia na Igreja Católica é certamente o motor que tem esvaziado catedrais no mundo inteiro. E é uma coisa que parece que quanto mais cava, mais surge lama, mais surge sujeira. A teologia da prosperidade na igreja evangélica é o motor de esvaziamento de uma infinidade de igrejas, de gente que foi apresentada a um Deus fazedor de mirabalismos, um Deus mágico, uma fé que se compromete a resolver os problemas do indivíduo no chão de cada dia e torná-lo rico, indo de confronto a tudo o que está ensinado nos evangélicos. A ênfase de igrejas terem um contorno empresarial com metas de gestão que produz um crescimento biônico nas chamadas células, e eu fiquei até com preconceito com o nome, e alguém me perguntou: pastor, você gosta de igrejas com células? Eu disse: não, eu gosto de igrejas com cérebros, porque parece que esses ajuntamentos de células são tão manipulativos, são tão invasivos e são tão industrializados e focados em crescimento que as pessoas pararam de pensar. E pararam de ser indivíduos, eles agora são células. Não tem mais nome. Escândalos financeiros repetidos. Pastores figurando como homens da Forbes. Ricos, com jatos, com mansões, com muitos carros. Escândalos seguidos, igrejas devendo pagamento de aluguel, igrejas com ações trabalhistas, igrejas devendo INSS, pastores sendo presos com dinheiro dentro de Bíblia, coisas escabrosas. A desconexão da mensagem com a realidade cotidiana. A igreja não consegue analisar os fatos da vida e trazer a doutrina, não. Nós continuamos pregando como é que Moisés saiu do Egito e passou pelo Mar Morto, chegou a Canaã. E não é que isso não tenha aproveitamento e verdade, mas o sujeito quer saber hoje o que é que a gente faz com os transgêneros, quer saber o que é que a gente faz com o aborto, quer saber o que é que a gente faz com a eutanásia, quer saber o que é que a gente faz com a homoafetividade, quer saber como é que a igreja responde às questões políticas. E a gente ainda está pregando Pedro, Tiago e João no barquinho. Essa questão da impossibilidade de lidar com os novos arranjos sociais. A igreja romana está precisando fazer uma reforma interna que procure ajustar a igreja que ficou caduca à realidade do mundo. No nosso caso, os que se afirmam protestantes carecem da mesma coisa. Uma teologia ainda medieval. Não temos gente produzindo boa teologia para os nossos dias. A igreja começou a produzir o que eu chamo de exploração espiritual. É quando o indivíduo é manipulado de todas as formas, não é só o bolso, não. É a alma também. É o sujeito que se torna capacho do pastor. É o sujeito que se torna escravo da liderança. É o sujeito que agora vive para atender às benesses dos seus líderes. É o sujeito que está debaixo da cobertura espiritual. O que é cobertura espiritual? A minha cobertura espiritual é Jesus, o meu Senhor. A minha cobertura espiritual é o Espírito Santo de Deus que em mim habita.
A minha cobertura espiritual é a Escritura que me dá o caminho para eu andar com segurança. Mas agora criaram um negócio chamado cobertura espiritual, que é um sujeito que lhe manipula e que lhe dá uma profecia sob encomenda. Ele diz, aqui não, aqui sim, faça isso, não faça aquilo, vista isso, não vista aquilo, vá em tal lugar, não vá em outro, case com fulano, não case com Beltrano, siga tal profissão e deixe de seguir essa outra. Extravio dos pastores envolvidos em escândalos familiares, escândalos na comunidade, escândalos no trato com o dinheiro, pastores se suicidando, toda semana agora é um que se suicida, porque pastor acha que é super-homem, ele veste a capa do super-herói e entra na igreja, sempre rindo, sempre feliz, sempre disposto, ele não tem crise, ele não tem problema com a mulher, ele não é tentado, ele não deprime, ele não sucumbe, ele não falha, ele não sente falta de fé, e aí o sujeito tenta viver nessa armadura, ele não consegue, aí bota uma corda no pescoço e se mata. Mega igrejas que geram relações cada vez mais impessoais. 2 pastores se encontram e a primeira coisa que um pergunta para o outro é: quantos membros tem na tua igreja? Porque quantidade é sinônimo de sucesso. Alienação social, uma igreja inerte, que não olha para o necessitado, que não tem programas de transformação social, que não se envolve com a boa política, que não se sente responsável pelo lugar onde está. Daltonismo cultural, não consegue enxergar as múltiplas cores e as facetas dos eventos sociais, só enxerga uma coisa, só percebe uma coisa. Neoplatonismo, a doutrina fundamentalista dos puritanos modernos, quase como essênios, querendo ser sacados da vida, querendo viver dissociados do mundo. O santo na Bíblia é o cara que entra no mundo, mas santo para a igreja é o cara que sai do mundo. Estamos totalmente distantes do que Jesus ensinou. Exageros da metafísica, possessões, curas esquisitices, rodopios, gargalhadas, dentes de ouro e outras coisas mais, que fazem a igreja se aproximar de um circo e se distanciar de uma comunidade terapêutica. E some-se a tudo isso o pós-pentecostalismo, que produz esse fenômeno do desigrejado, porque as pessoas vão para essas igrejas atrás de coisas que Jesus nunca disse que aconteceriam, elas se decepcionam e vão embora, e nunca mais querem congregar. Essa igreja de Jerusalém, que está relatada no capítulo 2 de Atos, ela tem sim algumas coisas para nos ensinar. Ela tem importantes verdades aqui para que possamos refletir sobre elas. Mas cerca de 60 anos depois desse texto, pouco tempo, 60 anos depois, a gente já vê na carta de João no Apocalipse, quando ele trata ali no capítulo 2, curiosamente o mesmo capítulo 2 de Atos, daquelas 7 igrejas que estão ali já sedimentadas como comunidades de fé, e a gente já começa a perceber que é muito difícil edificar uma igreja. A igreja de Éfeso tinha abandonado o seu primeiro amor. A de Pérgamo é confrontada a ponto de Jesus dizer: vocês precisam se arrepender novamente. A de Tiatira tinha uma profetisa lá com seus dons espirituais, iludindo e enganando as pessoas. A de Sardes era adormecida, estava letárgica, e a de Laodiceia era politicamente correta, estava em cima do muro, e Jesus disse: a sua fé é morna, eu estou a ponto de vomitá-la. Eu quero lhe dizer uma coisa essa manhã, meu irmão, minha irmã, essa igreja que está aí, enferma, com esclerose múltipla, com sepsemia, com infecção generalizada, ela tem muito pouco, ou quase nada a ver com Jesus e com o Evangelho. Mas a igreja do Senhor, essa vai muito bem, graças a Ele.
E só Ele sabe quem é a igreja, conforme o seu coração. Nós vemos na história da fé igrejas extraordinárias e que carregaram essa semente do Evangelho e o poder do Espírito Santo. E vemos outras também que se corromperam e que se renderam às artimanhas de Satanás. Mas eu queria lhe dizer uma coisa essa manhã. Fazer parte de uma igreja é certamente uma das mais extraordinárias experiências de vida que um ser humano pode ter. Portanto, a nossa questão hoje é saber o que alguém ganha frequentando uma igreja. O que a igreja tem para me proporcionar? E o que é também que eu tenho para proporcionar à igreja? Será que viver nesse fenômeno da virtualidade, onde eu vou lá no YouTube e escolho o que eu quero consumir, e alguém me disse recentemente, eu não congrego porque eu tenho trauma, porque eu já não sinto vontade, porque a minha igreja não me dá espaço, porque eu não tenho nenhuma necessidade. Eu disse, de fato, você não entendeu o que é igreja. Você pensa que igreja é um local para você consumir coisas. Mas quem carrega a consciência do Evangelho sabe que igreja é um local, antes de qualquer coisa, para você ofertar coisas. Eu não venho aqui apenas porque eu preciso. Eu venho aqui porque você precisa. E eu venho aqui porque vocês que me assistem precisam. Você quer retornar ao texto? A mensagem, como de costume, é expositiva, tudo está aqui na Escritura. E eu quero lhe dizer quais são as dimensões da igreja. E aí você avalia se vale ou não a pena frequentar uma. E mais do que isso, você avalia se vale ou não a pena frequentar a que você está. Porque isso só você pode fazer. Primeira coisa que Lucas nos ensina nesse texto exíguo, objetivo, pequeno, restrito, mas profundamente rico, é que a igreja é chamada para testemunhar as verdades do Evangelho. Veja aí o verso de número 40. E com muitas outras palavras, dava seu testemunho pessoal e os encorajava, proclamando, sede salvos dessa geração que perece. Com muitas outras palavras, dava o seu testemunho pessoal. A igreja perdeu duas dimensões nesse tempo. Ela perdeu a dimensão coletiva e ela perdeu a dimensão individual. A dimensão coletiva é porque quase nenhum programa da igreja visa atrair pessoas e falar do Evangelho. São eventos para entreter a plateia interna. É uma programação, é uma aeróbica, é um conjunto de atividades para o cara ficar agarrado naquele negócio. E manda programa, e manda atividade, e cria evento, e bota ele dentro de célula para ele ficar ali, mantendo a sua aeróbica espiritual. Mas não existe quase nada para fora. Não existe uma proposta de buscar os que ainda não conhecem. Não existe nem métodos eficientes para fazer isso, porque outro dia eu estava passando ali na praça e vi o pessoal distribuindo panfleto e uma faixa enorme, arrependa-se, Jesus está voltando. Isso é o método de evangelismo do século XIX. Nós ainda estamos utilizando essas técnicas de produzir medo nas pessoas, imaginando que isso vai trazer algum resultado. Mas nós perdemos também a dimensão individual. Pedro estava dando o seu testemunho pessoal, diz o texto. Pessoal, ou seja, nós temos a tarefa de falar e de viver o Evangelho, de atrair pessoas para a salvação. Mas também nós perdemos isso. Eu participei de comunidades em que o grande trabalho que o sujeito tinha para fazer evangelismo era preencher uma ficha de evento e entregar.
E aí o cara fazia o evento e ele podia até sair de lá comovido, emocionado, até porque os eventos são muito dirigidos para produzir emoção, comoção e pouca razão. E aí você cai dentro de uma mega comunidade e aí o sujeito diz, agora te vira, tu já está salvo. Perdemos a dimensão pessoal. Quantos de vocês falam de Jesus? Quantos de vocês estão evangelizando pessoas? Quantos de vocês estão pastoreando pessoas? Quantos de vocês estão influenciando pessoas? Quantos de vocês estão encarnando a Bíblia para que as pessoas leiam a Bíblia em você e não no livro? Quantos? Não sei. Mas o fato é que a igreja é chamada para anunciar, para testemunhar do Evangelho, falar de Jesus, apresentar Jesus como uma alternativa para os dramas da família, para os dramas do trabalho, para os dramas da existência social, para os dramas da dimensão econômico-política, para os dramas da alma humana que sucumbe em meio a uma realidade sufocante. Mas nós não falamos de Jesus, nós somos agentes secretos do reino de Deus. E quando o cara descobre que você faz parte de uma igreja, ele fala, é mesmo? Você é crente? Porque o seu viver, talvez, o seu linguajar, talvez, e pior do que isso, as suas ações, talvez, jamais demonstraram que algo poderoso aconteceu do lado de dentro, e foi tão forte que vazou, que transbordou, que saiu para fora e contaminou as pessoas. Nós perdemos a dimensão do anúncio, da proclamação, do querigma. Por isso que Jesus disse, saiam de Jerusalém, vão por Samaria, pela Judeia, até os confins da terra e anunciem a salvação. Mas nós pensamos, mas no YouTube tem tantos pregadores melhores do que eu, o cara pode assistir e ele se converte. E nós nos eximimos da nossa responsabilidade de sermos conforme o que Paulo ensina em 2 Coríntios sobre o ministério da reconciliação que nos foi confiado para falar de que em Cristo Deus se reconciliou com todos os homens. A segunda coisa que Lucas nos ensina é que a igreja é chamada a ministrar os sacramentos como meios da graça. Veja aí o verso 41. Assim, todos quantos aceitaram a sua palavra foram batizados, e naquele mesmo dia juntaram-se a eles cerca de 3.000 pessoas. Esse nome sacramentos é uma sistematização teológica. Sacramentos são meios de Deus manifestar a sua graça de forma extraordinária. E aí existem divisões entre formas de arrumar esses sacramentos. Algumas igrejas dizem que existem 2 sacramentos, outras existem mais sacramentos, chega-se a 6, a 7 sacramentos. Outras separam entre sacramentos e ritos sacramentais. Eu não quero entrar nessa questão, mas eu quero lhe dizer que na igreja Deus manifesta através da sua graça e usando pessoas ou soberanamente com o seu poder ministrações do seu amor. O texto fala aqui no batismo. O batismo é um sacramento, é um meio de graça. A água é o símbolo, e ali há uma coisa espiritual que nós não percebemos, há um lavar regenerador, e por meio do batismo nós morremos e ressuscitamos com Cristo e somos enxertados no seu corpo. É um meio de graça. A Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor, que nós vamos fazer há pouco, é um meio de graça, é um sacramento, é uma manifestação do poder de Deus, e todo aquele que participa da mesa recebe misticamente a presença do Senhor, e conforme ensina a Escritura, nesse momento Deus reparte dons entre os homens, e nos restaura a consciência, e nos aviva para o serviço generoso e solidário com os que são mais pobres.
Portanto, essa comunidade era uma comunidade que ministrava os sacramentos. A igreja é chamada para ministrar sacramentos. O casamento é um sacramento porque é um meio de graça. A unção dos enfermos, quando nós oramos pelos doentes, quando nós impomos nas nossas mãos, é um meio da manifestação da graça. A ordenação ao ministério é um meio de manifestação da graça de Deus e de transmissão de autoridade espiritual. A penitência, o jejum, a oração, a reclusão é um meio de manifestação da graça de Deus. Todos são fenômenos que têm uma dimensão comunitária. E a igreja é chamada para ser um canal de ministração, de serviço de todas essas coisas. E no nosso caso aqui específico, todos vocês são liberados para fazer isso. Aqui eu não sou o exclusivo, o ungidão, o todo-poderoso, o pai apóstolo. Aqui todos podem pregar, todos podem batizar, todos podem fazer a ceia, todos podem impor as mãos sobre os enfermos, todos podem realizar casamentos, todos vocês estão autorizados a fazer tudo o que Jesus já lhes autorizou. E se vocês precisam do meu consentimento para alguma coisa, vocês já estão também autorizados. Porque todo aquele que é discípulo de Jesus, conforme nos ensina o apóstolo Pedro, é um sacerdote da nova aliança. Isso aqui não é um cartel. Aqui não existe uma classe de escolhidos, de elevados. Aqui não existe pedigree espiritual. Aqui não existe clero e laicato. Aqui existe gente que foi chamada, batizada, cheia do Espírito Santo e desafiada a caminhar com Jesus e fazer tudo aquilo que Ele nos desafiou a fazer. Amém, gente? Amém. É isso, você pode fazer. Só não faz se você não quer. Se você não sabe, mas você não está amarrado aqui, você não está impedido de ser aquilo que a Bíblia diz que você é. Portanto, a igreja é chamada a ministrar, a servir, a realizar esses sacramentos como meios de manifestação da graça de Deus, e isso acontece na dimensão também da coletividade. Terceira coisa que Lucas nos ensina é que a igreja é chamada para ensinar a sã doutrina do Evangelho. Veja aí o verso de número 42. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Eu gosto dessa palavra que foi usada na tradução do texto. Eles perseveravam. Diga comigo, perseveravam. Perseveravam. Sabe por que perseveravam? Porque é difícil, meu irmão. É mais fácil você pegar mastigado. É mais fácil que você sente aqui, abra a boca e consuma o que eu estou dizendo. É mais fácil você pegar o livro de um figurão e ler. É mais fácil você já desenvolver uma espiritualidade obesa, egoísta, centrada em você, que você já pega tudo pronto. Por isso que o texto diz que eles perseveravam no ensino dos apóstolos. E eles ensinavam uns aos outros. Ou vocês acham que Pedro, Tiago e João, que faziam parte desse presbitério de Jerusalém, para usar um termo que vocês vão processar, cuidaram de 3.000 pessoas de uma vez? Não. Cada um cuidava do outro. E cada um ministrava ao outro, e todos se edificavam mutuamente. E uma das expressões que você mais encontra repetida no Novo Testamento é uns aos outros. Uns aos outros, que dá a dimensão dessa compartição, desse compartilhamento, dessa troca. Perseveravam na doutrina, porque é difícil. Porque ninguém quer estudar, ninguém quer ler. Ninguém quer ser como os crentes de Bereia, né? Que iam conferir se estavam dizendo as coisas certas. Ninguém quer se ajuntar para o estudo. Você faz um culto de doutrina, ninguém quer vir. Aí o cara diz, não, porque eu já estou lendo Agostinho, eu já estou lendo Tomás de Aquino, eu já estou lendo Lutero, na minha casa tem um altar para Calvino, porque disse o Senhor Jesus, né?
Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que Calvino vos aliviará. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Lutero e Calvino, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ah, que tristeza! Eu li todos eles e gosto de todos eles. Barth, Tillich, até Bultmann. Tudo. Mas não deixei de perseverar na doutrina dos apóstolos, no ensino, no estudo, no aprofundamento. Como é que alguém pode se dizer discípulo de Jesus e nunca leu a Escritura? Tem gente que nunca leu o Novo Testamento. Eu convivi no seminário com pastores que já tinham lido todas as súmulas teológicas e nunca tinham lido o Novo Testamento. Isso é uma vergonha, meu irmão. E você se diz discípulo de Jesus, nunca estudou, nunca se debruçou, nunca chorou, sua Bíblia não tem mancha de lágrima. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, porque a igreja é chamada para o ensino. Para quê? Para que você não seja levado por todo vento de doutrina, você não ser enganado, para você não ser enrabado, para você entender melhor a expressão, para você não ser dilapidado, para você não ser estuprado espiritualmente e economicamente, para você não ser engodado, porque quem conhece a Escritura não é levado por vento de doutrina, discerne todas as coisas, conforme ensinamos a semana passada, porque o homem espiritual discerne todas as coisas, porque conhece a Escritura e porque conhece a Deus, sabe o que é, porque ensina e participou do ensino. Sabe quem é que faz discípulo? Discípulo. Quem não é discípulo faz outra coisa qualquer, faz crente, faz membro de igreja, faz salafrário espiritual, faz estelionato, faz qualquer coisa, mas não faz discípulo. Só quem faz discípulo é quem é discípulo. Discípulo faz discípulo, porque aprendeu e ensinou. Paulo, quando fala sobre a ministração da Santa Ceia, diz: porque eu recebi do Senhor e passei para vocês. O que eu recebi, eu passei para vocês. Depois diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ensino. Ele diz aos Tessalonicenses: andai conforme o modelo que tendes em nós. Ensino. A sua vida é inspiração para o ensino. Você sabe ensinar. Você sabe pelo menos os 6 princípios de Hebreus. Você sabe sentar com alguém e discutir. Você consegue sentar com um agnóstico ou com um ateu e ter uma conversa legal? Ou com um espírita? Ou com uma pessoa de uma religião de matriz africana? Eu não estou dizendo que você discuta religião, não, porque eu nunca vou discutir religião com ninguém. Eu vou respeitar a crença das pessoas. Mas se você sentar com alguém de uma crença diferente da sua, ele engabela você, ele bota você no bolso, você fica no xeque-mate, você sai em dúvida. Essa comunidade vivia no ensino da doutrina dos apóstolos. Eles eram profundos, eles gastavam tempo com a Escritura, eles gostavam de averiguar as coisas. E agora, com tanto conteúdo disponível com um clique, e as pessoas passam uma semana inteira a não ler um texto. O único texto que elas leem é esse texto que eu leio no domingo. 20 versículos para uma semana inteira, e o cara diz que quer enfrentar o mundo e o diabo sem saber nada sobre o Evangelho. Quarta coisa que Lucas nos ensina é que a igreja é chamada a promover a comunhão fraterna e o pastoreio. Veja aí o verso de número 42, a parte B do versículo. Diz: eles perseveravam na comunhão. Mais uma vez, a palavra perseveravam é extremamente bem utilizada, porque comunhão é um negócio que exige perseverança. Porque é difícil, meu irmão. Igreja, todo mundo se magoa com tudo. Povo melindroso é povo de igreja. Se chateia com tudo, se aborrece com tudo, se dói com tudo. Se o pastor olhar assim: o pastor não me viu, o pastor não falou comigo, eu não vou mais, briguei, magoei. O irmão meteu o dedo no meu ministério, ele invadiu a minha capitania hereditária, eu vou levar para o pastor tomar uma decisão. Ah, meu irmão,
Não encha o saco do pastor. Por favor, se torne gente do evangelho, se tornem homens, se tornem mulheres, sejam gente de Deus, cresçam. A igreja é chamada para perseverar na comunhão, porque é difícil. Tem aquele irmãozinho que é chato, é cabuloso, é encrenqueiro, é fofoqueiro, é perturbador, é invasivo. Tenha paciência, porque Deus está tratando com ele. Tenha paciência. Chama ele, vem cá, seu filho de Davi. Vem cá que eu vou ter paciência com você. Porque Deus está tratando com ele, Deus está ministrando na vida dele. Tenha paciência, persevere na comunhão, porque essa comunhão é necessária. Paulo usa uma figura extraordinária na carta aos Efésios e diz assim, que o corpo funciona pelo auxílio de toda junta e ligamento. Olha, sabe por que isso faz isso? Porque aqui tem uma junta e um ligamento, senão ficava duro. Ficava assim ou assim, mas não fazia isso. Para o corpo funcionar, tem que ter junta e ligamento, tem que ter relacionamento, tem que ter comunhão, tem que haver troca, tem que haver encontro, tem que haver a necessidade de eu entender que o meu irmão é complementar na minha fé. Você não tem tudo, você não possui todos os dons, você possui um ou dois. Mas o irmão tem o dom que você não tem, e ele complementa, e ele é importante, e ele se aproxima, e ele está junto, e ele sente com você, ele sofre com você, e ele se alegra com você, ele celebra com você. E por isso que a gente dá tanta ênfase ao pequeno grupo, ao discipulado, porque é nesse tipo de reunião onde há troca, há intimidade, desenvolve-se relacionamento, aprofunda-se o encontro humano. Você não vai fazer nunca isso pelo YouTube, meu irmão. Jamais. Jamais a gente pode prescindir dessa amizade, dessa fraternidade. E aí o texto diz, eles perseveravam na comunhão. Porque é difícil. Porque a gente se chateia. Tem hora que dá vontade de dizer, vai todo mundo se lascar, porque eu não quero mais ver a cara de vocês. Não. E vocês também dizem que esse pastor vá para aquele canto, que eu não quero mais ver ele não. Aí você pensa direitinho e diz, eu vou dar mais uma chance para aquele barbudo, aquele cabeludo. Mas é isso, porque eu também tenho que dar mais uma chance para você, porque Deus tem segundas chances para todos nós. Então, a comunhão e o pastoreio, quem é que vai disciplinar você? Disciplina no bom sentido de exortar, de avisar, de dizer, não vai por aí não, tu vai te estrepar, rapaz, isso aí é coisa horrível, vai ser uma tragédia. Quem é que tem mais experiência no caminho de discernir, de perceber, de trazer uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, impor as mãos e orar por você, acolher você? Como é que faz isso se não tem relacionamento, se não tem comunhão? E, tragicamente, as pessoas se afastam no momento da crise. Olha, você pode não vir aqui dia nenhum, agora quando você estiver em crise, você tem que vir. Porque é onde você mais precisa dos irmãos. É onde mais precisa de afeto, de acolhimento, de exortação, de alguém que te confronte e te conforte. E, portanto, a igreja é chamada a perseverar na comunhão, no pastoreio, em você ter alguém que te influencia. Não é um delegado na tua vida, não é um ungidão, não é uma cobertura espiritual, não, é alguém que você confia, alguém maduro, alguém que te aceita, alguém que te anima, alguém que te levanta, mas alguém também que te confronta, que não tem medo de dizer a verdade não, porque não depende do teu dízimo nem da tua oferta. Então precisa existir esse nível de sinceridade, de honestidade na relação na comunidade. Pastoreio. As pessoas precisam confiar no pastor. Precisam saber que ele não é perfeito, ele não é infalível, mas ele é alguém que Deus comissionou para ministrar aos irmãos. Quinto lugar, Lucas nos ensina que a igreja é chamada a fomentar uma espiritualidade intimista com os homens e com Deus. Veja aí o verso 42, letra C. Eles perseveravam no partir do pão
e nas orações. Esse partir do pão aqui, porque a ceia na igreja primitiva era um grande banquete, era um grande almoço, era um grande encontro, podia ser um grande jantar, onde todo mundo trazia um prato de comida, quem tinha de mais trazia mais, quem tinha de menos trazia menos, quem não tinha nada ia para o BL, para a boca livre. Todos participavam e no final eles partiam o pão, tomavam o cálice e lembravam do sacrifício de Jesus e saíam dali motivados e desafiados a serem sal e luz no meio de um mundo caído, desenganado. Mas o texto diz que eles perseveravam também nas orações. Intimidade com Deus. Eu postei ontem um pequeno texto no Facebook e disse que há uma grande diferença entre você saber de Deus e você andar com Deus. Jó sabia de Deus. Eu te conhecia de ouvir falar, mas Enoque andava com Deus. Intimidade com Deus. Gente que gosta de orar é gente que tem intimidade com Deus. Eu tenho uma frustração, a gente não consegue aqui levantar um grupo de oração. Não consegue. E isso é uma radiografia do nosso povo. O nosso povo não tem intimidade com Deus, que não gosta de orar, não gosta de encontros de oração, de momentos de súplica, de momentos de clamor, de momentos de quebrantamento. Portanto, a igreja é chamada a fomentar uma espiritualidade intimista, porque a ceia é um momento de intimidade, intimidade com Deus e intimidade com o meu irmão. É um convite a comungar a todo homem em Jesus, intimidade. Mas o texto diz que eles perseveravam também nas orações. E mais uma vez, perseveravam. Sabe por quê? Porque não é fácil, meu irmão. Quem é que quer orar? A gente quer agir, a gente quer fazer, a gente quer resolver. E aí, na carta de Paulo, acho que talvez aos Filipenses, se não estou enganado, ele diz: antes de tudo, recomendo a prática da oração em favor de todos os homens. Antes de tudo. O cara tenta, o cara faz, o cara se esforça, o cara age, o cara bota o muque, o cara vai no network, o cara vai, aí tudo deu errado, ele diz: agora só tem um jeito, eu vou orar. Aí ele bota, por último, Paulo bota como sendo o carro chefe: antes de tudo, eu recomendo que se use a prática da oração. Eu vou parar aqui, porque existem mais 5 pontos, e são 5 pontos importantíssimos, e essa mensagem é feita em 2 partes, parte 1 e parte 2. Foi uma pegadinha para você vir, e aí você vai vir hoje no próximo domingo. Porque se você assistir pelo YouTube, eu vou amaldiçoar você. Então, a parte 2, a gente vai fazer no próximo domingo, porque tem muito conteúdo aqui importante e eu não quero que você perca. E a gente dá sequência. Se você não puder vir, certamente você vai poder assistir lá ou depois. Mas eu lhe garanto que presencialmente vai ser muito melhor, vai ser muito mais gostoso. Então, aguardem. E você que está me assistindo, pegue aí depois a parte 2, vai estar na sequência. Certamente Deus vai falar muito ao seu coração. Baixa aí a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero ter um momento de oração com você.